abençoe. A palavra está com o irmão. Graça e paz, irmãos. Que bom estarmos juntos, mais uma vez, adorando o nosso Deus, podendo participar da ceia do Senhor e entender, lembrar daquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz. Tudo certo o som? Tá ouvindo? Os irmãos estão ouvindo bem? Eu fico assim parece que nós estamos com o ouvido assim, como se nós estivéssemos no avião assim. Parece que nós estamos no avião assim, mas está. Se os irmãos estiverem ouvindo, está muito bem. Existem pessoas diferentes, existem pessoas capazes, eficientes em algumas áreas de atuação. Existem pessoas que são habilidosas, capacidade para restaurar, capacidade para construir. Pessoas têm capacidade de restaurar móveis, peças antigas. Tem gente que tem capacidade de fazer maquiagem, que até a pessoa parece que não é a mesma, modificou. Você olha a pessoa e fala assim, o que aconteceu? A pessoa muda totalmente. Casamentos são assim, né? Festas, casamentos, as pessoas são modificadas. As mulheres, então, elas modificam, não sei como conseguem modificar tanto. Cabeleireiros. As pessoas escolhem seus cabeleireiros porque, afinal de contas, o que faz um corte de cabelo. Eu me sinto muito bem quando corto o cabelo. Imagina as irmãs, né? Quando vão lá no cabeleireiro, faz aquelas escovas. Capacidade, o talento, o dom das pessoas. Mas, quando nós gostamos de profissionais, aqueles irmãos que gostam tanto dos seus carros, que escolhem os funileiros, pedreiros, médico, e falam, eu só vou naquele médico, eu só vou naquele funileiro, eu só vou naquele lugar, porque não queremos entregar aquilo que nós temos de precioso, um bem material, físico, a qualquer pessoa. Não queremos levar o nosso filho a qualquer pediatra, nós escolhemos o que há de melhor, porque nós entendemos que não podemos entregar nas mãos de qualquer um. Não entregamos as coisas físicas. Mas o que fazemos com as nossas vidas, com a nossa vida espiritual, com o nosso ser? A quem nós temos entregue as nossas vidas para serem modificadas, transformadas, mudadas? Onde nós estamos? Quando queremos pintar uma parede da nossa casa, do nosso apartamento, nós queremos escolher o melhor. Mas a sua vida, as nossas vidas, nós temos entregues na mão de quem? Melhor lugar, melhor pessoa, melhor ser, para entregar as nossas vidas. Tudo que temos, tudo que somos, é o nosso Deus. Estar nas mãos de Deus, o melhor lugar que eu devo estar, que você deve estar, que nós devemos estar. E Deus quer todos nós em suas mãos, porque Ele tem condições, capacidade de restaurar, transformar, modificar e nos fazer cada dia melhores. Abrimos nossas Bíblias no texto da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo de número... Eu coloquei número 11, não está, né? Mas é número 12. Não vai colocar? Não? Então, número 12. Profeta Jeremias, capítulo de número 18, do versículo 1 ao versículo de número 12. Poderia ler todo o capítulo, mas vou me ater a uma parte do capítulo e depois eu conto o porquê. Leamos o texto bíblico. Jeremias, capítulo 18, do versículo 1 ao versículo 12. Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá,
à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui eu à casa do oleiro e o vi trabalhando com uma roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando se estragou-se em suas mãos. Algumas traduções diz quebrou-se. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que não posso eu agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Se em algum momento eu decretar que uma nação ou um reino seja arrancado, despedaçado e arruinado, e se essa nação que eu adverti converter-se da perversidade, então eu me arrependerei e não trarei sobre ele a desgraça que eu tinha planejado. E se noutra ocasião eu decretar que uma nação, um reino, seja edificado e plantado, e se ele fizer o que eu reprovo e não obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer em favor dele. Agora, portanto, diga ao povo de Judá e aos habitantes de Jerusalém, assim diz o Senhor: estou preparando uma desgraça e fazendo um plano contra vocês. Por isso, converta-se, cada um do seu mau procedimento, e corrija a sua conduta e as suas ações. Mas eles responderam: não adianta, continuaremos com os nossos próprios planos. Cada um de nós seguirá a rebeldia do seu coração mau. Vou ler mais um versículo. Portanto, assim diz o Senhor: perguntem entre as nações se alguém já ouviu uma coisa dessa. Coisa tremenda e horrível fez a Virgem de Israel. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, por bondade e misericórdia nessa noite, fala aos nossos corações através da Tua palavra, em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, que texto maravilhoso, texto e que já cantamos, aqueles que têm um pouco mais de caminhada cristã, lembra da música que nós cantávamos? Vaso nas mãos do oleiro, vaso bom, Senhor amado. Mas estamos nesse texto onde Jeremias, que foi um profeta pré-exílico, ou seja, um profeta que esteve trabalhando, profetizando, antes do povo de Israel ser levado cativo à Babilônia como escravo. O povo viveu 70 anos como escravo na Babilônia, justamente porque não ouviu ou não ouviram a voz do Senhor. Jeremias recebe do Senhor, no texto que nós acabamos de ver, uma ordem expressa. Mas essa ordem vem do Senhor porque o Senhor já havia dito, através de Jeremias e de outros profetas, o quanto ele queria que o povo mudasse a atitude, o quanto ele queria que o povo vivesse de forma diferente, o seu povo, o povo de Deus. Mas o povo não dava ouvido àquilo que o Senhor queria. E cada rei que entrava, cada rei, cada líder, cada governante, distanciava mais o povo da presença de Deus. Mas Deus não deixa de amar seu povo. Deus não deixa de amar seu povo. E mesmo com esse povo não sendo obediente, não cumprindo a ordem do Senhor, o Senhor convida Jeremias a descer naquele lugar onde o oleiro estava trabalhando, e ali Jeremias depara uma imagem que retrata aquilo que Deus queria fazer com o seu povo. Jeremias, quando vê aquela imagem, o oleiro pega aquele barro e começa a dar forma naquele barro. Eu que sou cristão, criacionista, penso na mesma forma como Deus criou cada um de nós. E aquele oleiro começa a construir ali um barro, um vaso. E eu imagino Jeremias ali naquela porta, naquele lugar, não sabendo muito o que Deus queria dizer para ele, mas de repente aquele barro se transforma em um vaso e ele entende
aquilo que Deus está fazendo, mais do que isso, em determinado momento, aquele barro se quebra. Não consegue terminar o vaso. Imagino que Jeremias já tinha passado algumas vezes naquele lugar, mas naquele dia ele vê algo especial. Aquele barro que está quase transformando num vaso se quebra, e aquele barro quebrado, o oleiro começa novamente a fazer um vaso. O Senhor está dizendo a Jeremias que ele podia também fazer aquilo com o povo. Deus está dizendo a Jeremias que ele também poderia transformar o seu povo, se eles se arrependessem, num vaso novo. E que mesmo que o povo tivesse quebrado as alianças, mesmo que o povo tivesse deixado de confiar em Deus, mesmo o povo sendo desobediente, se eles mudassem os seus corações, se eles se arrependessem dos seus maus caminhos, o Senhor ainda podia fazer deles um novo povo, novas vidas transformadas à maneira que Deus queria. O Senhor poderia fazê-las novamente e dar a eles uma nova oportunidade. Interessante a oportunidade que Deus dá ao seu povo. Deus sempre nos dá a oportunidade de mudar de atitude. Deus sempre, cotidianamente, nos dá a chance de sermos melhores. Jeremias ouve a palavra do Senhor, e ao ouvir a palavra do Senhor, ele vai transmitir ao povo. Eu imagino que Jeremias, ao acabar de ver aquela cena, aquela imagem, a alegria dele de poder falar ao povo: olha, eu ouvi do Senhor que Ele quer nos transformar, que Ele quer mudar as nossas vidas, que Ele quer nos dar uma nova chance. Mas o texto diz que o povo, ao ouvir a voz do Senhor, diz: nós não queremos. Nós continuaremos do mesmo jeito, cada um fazendo o que bem quer. Interessante que Deus, neste texto, nos dá aqui algumas oportunidades de aprendizado, e eu quero trazer para os irmãos alguns destaques interessantes. Deus continua falando. Parece algo apenas do Primeiro Testamento, onde o profeta, nós olhamos, sempre que lemos os profetas, diz assim: assim diz o Senhor. Navi, o profeta, aquele que tinha a palavra do Senhor que ia a ele. Mas hoje, 2000 anos depois que o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra, ele continua falando. Se nós olharmos o livro de Hebreus, capítulo 1, versículo: Deus, havendo Deus antigamente outrora falando de muitas maneiras, hoje fala através do Filho, e fala através da sua palavra, do verbo. Deus continua falando ao seu povo, à sua igreja hoje. Deus nunca deixou de falar conosco. Nenhum cristão, nenhum crente, nenhum servo de Deus pode dizer que falha, que erra, sem ser avisado, porque Deus, através do Espírito Santo, através da sua palavra, através das ministrações, através dos professores da escola bíblica, através da sua igreja, Deus tem continuamente falado conosco todos os dias. Não há um. Se nós pegássemos, durante toda a pandemia, e assistíssemos 3, 4, 5, 6, 7, talvez somente 10 das ministrações aqui que o pastor faz pela manhã, de 5 minutos, que é a palavra do Senhor, nós seríamos pessoas diferentes. Se nós pegássemos apenas as aulas da escola bíblica dominical que nós tivemos durante toda a pandemia, ou as ministrações, ou só as ministrações ministradas aqui na última conferência nossa, nós já seríamos diferentes. Mas se mesmo assim você falar: eu não quero através de ninguém, eu quero eu mesmo aprender, eu quero ir na fonte. Se você se colocar diante do Senhor, diante da sua palavra, e falar: Senhor, eu quero aprender da tua palavra, você vai aprender e você vai ser modificado, porque Deus continua falando com o seu povo. Pastor, eu não consigo, tem texto que é muito difícil. Comece lendo os Salmos, que nós acabamos de ler aqui na igreja durante o ano passado, quase inteiro. Estamos em Provérbios. Leia os Provérbios. Leia João.
Leia Mateus, leia Marcos, leia Lucas. Pastor, eu não consigo ler. Ore, ore. Mas Deus continua falando. Mesmo com o erro do seu povo, mesmo o povo não merecendo, Deus fala ao seu povo. Destaco ainda que Deus não se limita aos modelos ou às formas humanas para falar com o seu povo individualmente e coletivamente. Deus não está parado à nossa maneira, do nosso jeito. Não precisamos esperar um dia que pessoa tal, em lugar tal, fale. Porque quem fala é o nosso Deus. Não existe homem milagroso. Milagroso é a palavra revelada a nós. E Deus usa a sua maneira, o seu modelo. No dia, na hora e como Ele quer para falar a cada um de nós. Ou quem de nós não temos experiências particulares em dias especiais que Deus falou conosco? Você não sabe como, de que maneira, como pode ser. Eu vim à igreja, eu fui à igreja, eu fui no lugar, eu li a palavra, alguém me disse, e Deus falou comigo, porque Deus continua falando conosco à sua maneira. Jamais devemos querer que nossas experiências se tornem doutrinas. Mas quem de nós já em algum momento recebemos a palavra só nossa? Só nossa. Então Deus não se limita à maneira humana. E Deus convida Jeremias a ir num lugar que ele fazia lá barros. Pegava barro, agia sem valor nenhum e fazia aquele vaso. E ele pôde ouvir a voz do Senhor. Ainda destaco que Deus é soberano. Igreja, irmãos que estão aqui, irmãos que estão em casa, Deus é soberano. Ele tem a sua forma singular, única, de revelar, de agir e de atuar. Deus tem a sua forma única, particular, de revelar, agir e atuar. Ele é soberano. Neste caso se revelou numa olaria, em meio a argilas e barros, sem valor monetário. E quando veio seu filho, revelou numa estrebaria, sem valor nenhum. Mas Deus, Ele é soberano. Na olaria Ele mostra o seu poder e tem poder para mudar todas as coisas. Irmãos, Deus tem poder sobre todos os reinos, sobre todos os homens, sobre tudo que existe. Mas o melhor da soberania é entender que Deus dá ao homem a possibilidade da escolha, mas sem que ele se surpreenda. E o texto vai dizer que Deus deu a eles a oportunidade de que eles se arrependessem, de que eles mudassem. E aí, aqui nós temos a ideia do arrependimento, mas não que Deus está se arrependendo, não que Deus está preocupado, ou que Deus modificou a sua ideia. Não! É que Deus deu a cada um, deu a eles e dá a nós a possibilidade de mudar a nossa atitude. E o bem disso é que Deus nos surpreende mais ainda. É que quando somos obedientes a Deus, ou quando nós somos desobedientes, a consequência somos nós que sofremos. Deus continua sendo Deus soberano. Os seus decretos são os mesmos, não se modifica, porque eu e você somos bons. Nós é que sofremos as consequências dos nossos erros. O povo de Israel sofreram 70 anos cativos na Babilônia como escravos do povo de Deus, porque foram desobedientes. E Deus apenas avisou: vocês podem modificar, se vocês quiserem. Mas se vocês não quiserem, o decreto está dado. Irmãos, a soberania de Deus, o poder de Deus, vai além da imaginação nossa. Mas não se preocupe. Deus nos ama, Deus nos quer bem. E Ele sabe que o sofrimento, a dor, depende muito mais de nós do que dele. Mas quero dizer para os irmãos que nesse texto, eu poderia ler o texto inteiro
e querer falar sobre aquilo que o povo fez a Jeremias, e sobre a recusa do povo, e sobre o castigo que Deus deu ao povo, depois de eles não terem aceitado. Poderíamos falar sobre essas verdades, mas eu, nessa noite, Deus me dá a oportunidade de falar aos irmãos aquilo que Ele coloca a mim, que no meio de todo este sofrimento do povo, no meio dessa recusa do povo, no meio do sofrimento, se você ler depois, que Jeremias passa com esse povo, para nós, nessa noite, algo espetacular para nós é entender o como Deus se preocupa com esse povo, como Deus quer falar com esse povo e como Deus quer se aproximar desse povo. Nos primeiros versículos, qual é a preocupação de Deus? Qual é o desejo de Deus? Qual é a vontade de Deus? Eu quero, nessa noite, colocar que Deus quer transformar barros, vasos quebrados, em vasos novos e transformados. Deus quer transformar barros, vasos, em vasos novos e transformados. Como primeira lição do texto, eu trago para os irmãos, como primeira lição, nas mãos de Deus, vasos e barros são quebrados e transformados. Presta atenção. O oleiro estava ali fazendo vaso, moldando, colocando ali de uma forma, mas de repente o vaso se quebra. E isso não era algo especial, não era isso que o oleiro queria. Qual é o desejo do oleiro que trabalha o dia inteiro? Fazer vasos. Ele não estava ali brincando para que vasos se quebrassem. Não, ele queria, durante o dia inteiro, que vasos fossem feitos. Mas em determinado momento, um vaso se quebra. Isso não era corriqueiro, mas acontecia. Deus manda Jeremias ali porque Deus queria mostrar para ele aquilo que acontecia. E sabe, nunca é bom quando algo se quebra. Quando estava lendo aqui, colocando, não é bom quando algo se quebra. Quando algo se quebra é sinal de prejuízo, é sinal de perda. Mas muitas vezes, em nossas casas, nossos lares, nossas vidas, também quando algo se quebra, nós temos a possibilidade de comprar algo novo. Uma geladeira, uma casa, um carro, um sapato, já está ali, estragado, ruim. Então o que nós fazemos? Compramos algo novo. Mas e nós? E nós? Nós, de vez em quando, de quando em quando, precisamos ser quebrados. Nós, de quando em quando, precisamos ser quebrados. E é verdade que ser quebrado vai trazer tristeza, dor, sofrimento, pois não queremos ser quebrados. Nós queremos continuar intactos, invioláveis, onde ninguém pode mexer, não mudamos. Não queremos ser de maneira nenhuma mexidos. Imaginamos que somos bons, mas precisamos ser quebrados. Quebrados para que possamos ser melhores. E como é que eu sei que eu estou melhor? Como que eu sei que eu estou melhor? Há alguns crivos. Você não pode olhar no espelho e falar assim, estou bem, estou melhor. Você não pode se olhar e falar assim, eu estou melhor como pai. Eu sou o melhor pai. Não, eu sou o melhor esposo. Eu sou o melhor filho. Você precisa ter coragem de perguntar para as pessoas. Eu sou um pai melhor esse ano? Eu fui um pai melhor esse ano? Eu fui uma esposa melhor, um esposo melhor, um filho melhor? Eu fui um patrão melhor, eu fui um funcionário melhor? Porque se nós não formos, nós precisamos ser quebrados para ser modificados. E aí entra na pior situação. Nós precisamos orar diante de Deus e falar assim, Senhor, sonda-me. Vê se há em mim alguma coisa que precisa ser quebrada, mudada, modificada.
De quando em quando nós precisamos ser sinceros. O mercado antigo era um mercado terrível. Uma das raízes da palavra que o pastor colocou, na madeira, a mesma palavra, as pessoas iam aos mercados comprar vasos em feiras e normalmente se colocava as coisas escondidas, onde tinha pouca luz. E você ia lá e comprava algo lindo, maravilhoso, mas aquilo estava trincado e você não via. Trincado, quebrado e você não via. Chegava em casa e estava quebrado. E as pessoas então pegavam aquilo, levavam diante do sol e olhavam e falavam assim, olha, aqui não tem cera, está limpo, está perfeito, não está quebrado. Eu e você, de quando em quando, precisamos chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, o que precisa ser quebrado para que o Senhor faça de novo? O que precisa ser quebrado? Pedro, o Senhor diz assim, quando vai lavar os pés dos discípulos, então o Senhor está ali lavando os pés, e Pedro fala, nunca me lavará. Jesus respondeu, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse Simão Pedro, Senhor, não os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse Jesus, aquele que não está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois no mais está limpo. O Senhor Jesus Cristo lava os pés dos seus discípulos, e ali os pés era necessário, e Pedro então se dá por satisfeito, porque o Senhor está ali lavando apenas seus pés como simbolismo, mas é lavado por inteiro. Mas eu fico pensando, que parte de nós precisa que o Senhor Jesus Cristo lave? Que parte? Seja sincero com você mesmo. Seja sincero com você mesmo e deixe o Senhor quebrar a parte ou as partes que precisam ser quebradas em sua vida para que você e eu sejamos melhores diante do Senhor. Vasos são quebrados, mas só assim eles podem se tornar vasos novos. Segundo, nas mãos de Deus, vasos são feitos vasos novos. O texto diz, e ele o refez, moldado outro vaso de acordo com a sua vontade. E o vaso foi feito outro vaso novo, não o mesmo. Jeremias estava ali observando, o oleiro pega aquele vaso quebrado, que poderia ser destruído, ele perde a sua forma natural, ele volta a ser um barro, e ele começa a o fazer novamente. Ele não descarta. Ele não descartou aquele barro. Interessante que ele observa, que ele não remenda. Ele não faz uma remenda, uma emenda. Não passa ali um pedaço de barro. Ele não cola. Não passa super bonder, não passa tenaz. Ele o faz por completo. O Senhor, quando coloca a mão em nós, é para fazermos novos, perfeitos, límpidos. Do mesmo barro, da mesma pessoa, da mesma situação. O Senhor queria dizer a Israel que se eles modificassem suas vidas, eles seriam uma nação nova, um povo novo, modificado. Do mesmo jeito o Senhor nos coloca hoje e nos diz a mesma palavra. Eu posso fazer de você uma pessoa nova. Nós não estamos falando de salvação. Não é salvação, santificação, mudança de vida. Há uma música do Fernandinho que diz, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar, grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Quando eu canto essa música, eu fico pensando que as pessoas às vezes pensam que é o lugar físico ou as pessoas. É verdade que Deus precisa fazer, se Ele achar por bem, grandes coisas na Igreja Batista Central, em Guarulhos, em São Paulo, no Brasil e no mundo. Mas antes de qualquer coisa, Deus precisa fazer alguma coisa neste lugar. Neste lugar. Deus precisa começar a fazer grandes coisas na minha vida, antes de fazer na vida da minha família, antes de fazer na vida da minha igreja, antes de fazer na vida do meu bairro, da minha cidade.
Nós precisamos entender que nós precisamos orar a Deus antes para que Deus modifique as nossas vidas em particular. Em mim, primeiro. Meus filhos precisam mudar, meu esposo, minha casa, minha igreja. Não, eu preciso mudar. Grandes coisas Deus precisa fazer aqui e aqui. Qual é a grande coisa que Deus quer fazer no meio do seu povo? Modificar cada um de nós. Eu quero que o Senhor mude a minha vida, me faça melhor, um servo melhor, um homem melhor. Mas eu preciso ser sincero diante de Deus. Só pode acontecer grandes coisas se houver mudança. Enquanto as pessoas precisam modificar as suas vidas, mas não querem de maneira nenhuma serem quebradas para ser feita nova. Acabamos de participar da ceia, o pastor disse com propriedade que nós temos, cada um de nós examinamos a nós mesmos. Não dá para ser melhor se não somos capazes de amar, de perdoar, de ser amado, de servir a Deus de forma completa. Isso só pode acontecer se for feito novamente. Todos os dias. Servir ao Senhor de forma completa. Irmãos, nós vamos falhar, nós vamos errar, nós vamos pecar, mas a nossa intenção, o nosso desejo como cristão, como servo de Deus, é sempre de acertar, é de estar nas mãos de Deus por completo, continuamente. Qual é o desejo do nosso coração? Será que é estar nas mãos de Deus ou colocar Deus em nossas mãos? Será que você quer estar nas mãos de Deus ou você quer Deus nas suas mãos? Deus está aqui na minha mão. Não estou falando isso, estou só colocando, né? Daqui a pouco vamos passar na internet aí. O pastor falou que Deus está aqui na mão dele. Não. Você pode estar nas mãos do todo soberano, do Deus criador do universo. Mas muitas vezes você quer que Deus esteja nas suas mãos. Por isso você não melhora. Por isso você não é um vaso transformado e modificado a cada dia. Terceiro, nas mãos de Deus, barros são moldados conforme a vontade de Deus. Presta atenção, vasos são formados e moldados conforme a vontade de Deus. O versículo diz, como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. O vaso se quebrou e o oleiro fez um vaso novo. Esse vaso foi feito de acordo com a vontade do oleiro. As pessoas de fato não querem ser boas. Irmãos, nós queremos mudar. Nós levantamos às vezes de manhã, ou marcamos na segunda-feira, ou primeiro dia do ano, e vamos modificar. Muitos de nós, no dia 31 de dezembro de 2019, porque esse ano já acabou, não sabemos o que está acontecendo com ele, né? Fizemos planos, projetos, propósitos. Lá no dia 15 de fevereiro, 20 de março, você já tinha esquecido, abandonado tudo. E agora temos um grande motivo para poder colocar a culpa em tudo isso. E a pandemia é culpada por tudo que aconteceu. Mas a grande questão é, será que você tem traçado planos para você? Ou será que você tem buscado entender o que Deus quer para a sua vida? Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A imagem que fica de Jeremias deve marcar a minha e a sua vida, nossa caminhada cristã. Deus tornou a fazer um vaso da forma que Ele quis, ou que Ele quer. Aos olhos do oleiro. O oleiro não faz vaso de acordo com a vontade do barro. Nós somos barro, nós somos homens, humanos, fracos, frágeis. A nação de Israel vivia totalmente longe da vontade de Deus, e o Senhor queria fazer deles uma grande nação. Mas não a maneira que eles queriam, a maneira que Deus queria. Não tem como mudar, ser uma nova pessoa, se você continuar querendo se moldar, o seu jeito, a sua maneira. Olha, pode tirar tudo, menos isso. Pode mudar tudo, menos isso. Se você quiser ser um vaso de acordo com a vontade do Senhor, você precisa ser capaz
de pedir, de deixar que Deus quebre e te faça como Ele quer. Seguir os ensinamentos, cumprir a palavra do Senhor, deixar ser mudado em todos os aspectos da sua vida. O oleiro decide qual vaso, qual tamanho, aonde ele será usado e qual a função. É o oleiro que decide quando está fazendo o pé, aquele barro, e decide o tamanho do vaso, onde ele vai ser usado, qual a função. Tudo. O problema é que nós somos barro, metidos. Queremos dar ordem para o oleiro o que ele deve fazer. Mas sabe por que nós fazemos isso? Porque nós não sabemos o tamanho do oleiro que cuida de nós. Porque se nós soubéssemos totalmente, nós simplesmente deixaríamos que ele nos moldasse. Porque com certeza nós seríamos melhores todos os dias. Não estou fazendo aqui um terrorismo, mas o texto me dá a chance de dizer quantas vezes nós sofremos, nós padecemos, porque queremos fazer da nossa vida o que bem entendemos e esquecemos que devemos pedir orientação para o nosso Deus. Irmãos, é para Deus que nós devemos chorar. É para Deus que nós devemos levar as nossas orações, as nossas necessidades, as mudanças de nossas vidas. É para Deus, é com Ele que nós devemos conversar. É Ele que deve orientar as nossas atitudes. É com Ele que nós devemos debruçar o nosso tempo, a nossa vida. Porque Ele é sábio o suficiente. Ele conhece o suficiente de vida para nos levar a lugares melhores, a situações melhores. Ele conhece a vida e conhece você muito mais do que você mesmo. E nós conhecemos muito mais outras pessoas do que nós mesmos, né? Porque às vezes nós falamos assim, não acredito que eu fiz isso. Se você não sabe, eu de vez em quando falo, eu fiz isso, não acredito que eu fiz isso. Nem eu imaginava que eu tinha capacidade de fazer um negócio desse. Porque nós nos conhecemos. Mas Deus não se surpreende com nenhum de nós. Porque Ele nos conhece. Antes mesmo que nós existíssemos. E Ele sabe para onde cada um de nós vamos. Então, se tem uma lição que nós devemos aprender hoje, é de fato entregar as nossas vidas nas mãos de Deus, para que Ele faça de nós aquilo que Ele quer. E não tenha dúvida, que os pais da terra, eu como pai, possa até falhar com o meu filho, mas o meu Deus, o Deus que eu sirvo, não falha comigo. Ele sempre faz o melhor para a minha vida. Pode até demorar, mas depois de um tempo, eu entendo os caminhos de Deus na minha vida. Por último, vasos nas mãos de Deus têm a garantia de ser transformado. A garantia de ser transformado. A garantia de ser modificado. Deus está falando sobre o decreto dele. E ele fala, em outra ocasião, se eu decretar uma nação, um reino, e se eu fizer o que... vocês fizerem o que reprovam não me obedecer, então me arrependerei do bem que eu pretendia fazer com vocês. Eu queria te perguntar, onde você está agora? Onde você está agora? Os mais engraçadinhos já falaram assim, estou na igreja aqui sentado, já está me vendo. Estou no templo. Aqueles que estão em casa, eu estou em casa, você não sabe, mas eu estou em casa. Onde você está agora? A pergunta é mais séria. Onde você está? Não o corpo físico. Que lugar você está? Eu pergunto, Jean, onde você está? Luiz Antônio, onde você está? Alexandre, onde você está? Robson, onde você está? Exaltino, onde você está? Estou aqui. Onde você tem se apoiado? O que você tem feito para ser quem você é? Qual é a sua realidade? Quais são as suas dores? Onde você precisa ser quebrado? Onde eu preciso ser quebrado?
O povo de Israel estava longe da vontade de Deus. E Deus fala para aquele povo que se eles quisessem mudar a atitude deles, Deus poderia mudar a vida deles e não permitir que eles fossem cativos. Mas eles não escutaram, foram cativos, sofreram as consequências disso. Mas a pergunta para nós hoje, que não estamos ainda, pode ser que não estamos cativos, é onde nós estamos e para onde nós estamos indo? O Senhor te convida a estar nas mãos deles, para que Ele faça de você aquilo que Ele acha melhor, aquilo que Ele entenda ser melhor. Pode ser que em algum momento tenha dor, tenha sofrimento, tenha tristeza, mas o Pai nunca abandona o seu filho. Agora, sozinho, fazendo da forma como você quer, com certeza, você irá sofrer. E talvez, quando for quebrado, você vai ser deixado de lado. A verdade é que é difícil ser quebrado. É difícil mudar. É difícil mudar a nossa maneira de agir. É difícil mudar a nossa maneira de ser. Não queremos perder de jeito nenhum. Eu já cheguei até aqui, vou ser quebrado agora. Eu estou quase feito. Falta só um pedacinho. Para que ser quebrado agora? Mas por causa desse pedacinho, talvez você vai sofrer sérias consequências. Deixe que o oleiro quebre por completo e te faça de novo. O resultado é que você poderá ser um vaso novo, útil, com bom preço. Não fique longe da mão de Deus. Permita que o oleiro mude a sua vida por completo. A música diz: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Como tu queres, Senhor amado, tu és o oleiro e eu o vaso. Quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, para a glória de Deus Pai. Que o Senhor nos abençoe.